Muito bem, muito boa tarde. Eu vou tentar manter a lógica de ser conciso. De resto, um dos conceitos que foi muito falado, uma das expressões que foi muito falada na mesa, foi mesmo a deficiência, não é? Portanto, procurar, neste caso, em pouco tempo, dizer coisas, dizer o essencial do que lá se passou. Falamos em eficiência designadamente a propósito de investimentos, o que é que podemos fazer com pouco dinheiro e transformar muito, não é? E a primeira ideia, eu agruparia aquilo que nós falamos em 3 pontos. Houve também muitas intervenções, mais de uma dúzia, e houve um grupo significativo de intervenções centradas no tema do ensino, da escola, do papel da escola, da importância da cultura logo no arranque, não é? Na formação educativa das crianças em contexto escolar. Falou-se de problemas muito simples, mas simultaneamente complicados de resolver, como a autorização para as crianças de Tui ir a Valença é uma autorização idêntica às crianças de ir de Tui a Paris, não é? Ou ir de Valença a mesma coisa, portanto, é ir ao estrangeiro. E, portanto, o estrangeiro aqui pode ficar a 5 minutos, mas é o estrangeiro e, portanto, do ponto de vista burocrático, é uma enorme barreira à articulação entre estudantes. Naturalmente foi sugerida a possibilidade de fazer um pouco o inverso, não é a mesma coisa, mas é mais fácil, digamos, o professor de Valença ir dar uma sessão a Tui e o de Tui vir a Valença. Falou-se também na possibilidade da criação de programas escolares ou de uma dimensão escolar que tratasse questões mais de dimensão regional ou euro-regional, se quiserem. Portanto, haver um espaço dentro do ensino formal em que isso possa acontecer. Falou-se designadamente da possibilidade de, no contexto de alguma autonomia das escolas, sobretudo do lado português, haver a possibilidade em área projeto ou no contexto disciplinar, digamos, ser dada uma vertente especial em disciplinas como História, Geografia, outras, a esta dimensão territorial, que é a dimensão territorial pertinente aqui nesta área onde nos encontramos. Falou-se a possibilidade, por exemplo, dos estudantes, até mais jovens, mandarem cartas de uns aos outros e, portanto, no fundo, perceberem a forma como se escreve e como se lê e ver as semelhanças e ver, porventura, obras galegas no Norte de Portugal e vice-versa. Portanto, falou-se muito nesta dimensão cultural, diria, mais densa, não é? E mais inicial da formação das crianças. Falou-se depois, do ponto de vista falou-se também em cultura, e cultura no sentido mais ligado a eventos culturais, a instituições culturais que existem. Verificamos, pelo menos na sala, verificamos isso, que muitas das instituições que procuram reforçar o transfronteiriço são mais galegas do que o Norte de Portugal. Parece que o Norte de Portugal é menos ativo nestas dinâmicas. Depois isso, enfim, levou a conversas sobre a forma como se vê a continuidade da fronteira, que nem sempre é exatamente igual, o que às vezes dificulta a conversa, não é? A continuidade do lado galego parece mais evidente do que do lado português, sobretudo se pensarmos a partir de Santiago de Compostela e do Porto, por exemplo. Mas este propósito é de sublinhar a ideia dos eventos, como é que lhe chamarei? Dos eventos do Rio Minho, não é? Designadamente um que me pareceu muito interessante, que eu de facto já tinha tido essa informação, que é um concerto musical, salvo erro, que aconteceu na ponte do Eiffel, não é? Portanto, na ponte que une Valença a Tui. Quer dizer, este tipo de facto de eventos em que vai um público dos dois lados, passa a ser um público homogéneo, não é? Portanto, é de facto uma forma que parece bastante interessante de promover esta cultura sem barreiras, não é? Porque afinal a afinidade é enorme, a geografia é mesmo, é de proximidade e, portanto, se calhar estes eventos nas pontes é uma ideia bastante interessante, embora difícil, porque é preciso pedir autorização
não sei o quê, ao Ministério das Obras Públicas, ou lá como é que se chamará. Portanto, há sempre essas dificuldades, e se calhar a Madrid, não faço ideia, bom. Mas, digamos, são dificuldades com as quais se tem que debater, acho eu, porque em princípio os países não vão acabar, não é? Embora estejamos na União Europeia. Falou-se um pouco menos de comércio. Eu, por sinal, fiz uma intervenção que falei bastante de comércio, mas depois o debate andou muito em torno destes temas da educação e da cultura, e muito bem. Sobre o comércio ainda se falou um pouco, e, portanto, para ser contido, diria que há oportunidades do ponto de vista dos circuitos curtos, portanto, da feira rural, não é? Portanto, a possibilidade dos agricultores, próximo das vilas, das pequenas cidades, poderem comercializar produtos. Há feiras que ainda existem e que noutros países estão a tentar incentivar e neste momento têm até muita força, Caminha, Cerveira, etc. Há um comércio independente muito ativo e, sobretudo, e com uma certa tendência de concentração em alguns lugares, designadamente de Valença. Portanto, um comércio de facto ativo, comércio sobretudo independente, portanto, pequenas empresas, às vezes até de caráter familiar. Aqui foram identificados alguns riscos, um deles tem a ver com o digital. O comércio digital pode ser visto como risco, mas pode ser visto também como oportunidade, não é? Que é a possibilidade de articular vários estabelecimentos, porventura os estabelecimentos todos de um eixo urbano, por exemplo, Domingos Cerveira ou Salvaterra Monção, e, digamos, e constituir uma plataforma única digital na promoção das suas lojas, dos seus produtos. Há também o risco, que foi aqui falado a propósito do turismo, do efeito túnel, não é? Portanto, da possibilidade de Vigo ao Porto, é só 1 hora, e, portanto, passar por este território e não parar, ou então parar para tirar a fotografia, mas não necessariamente para estar e para fazer compras. Portanto, há esta ameaça, se quiserem, não é? Quer dizer, do efeito túnel, disto funcionar só entre grandes cidades, é uma preocupação a que é prestar atento. Depois não se chegou a falar, mas da oportunidade do projeto das lojas históricas, que eu acho que seria uma forma de articular a cultura com o comércio e, portanto, identificar um conjunto de estabelecimentos que possam ser promovidos, porque hoje cada vez mais o comércio é menos um espaço de compra de bens, não é? De compra no sentido da relação qualidade-preço ou da durabilidade do bem, mas, enfim, há filas para ir à Lelo do Porto, há filas para tirar fotografias no Majestic. Portanto, o comércio tem cada vez mais esta dimensão também patrimonial, que eu acho que anima muito, por exemplo, a Fortaleza de Valença e outros lugares, e que se calhar era interessante também valorizar do ponto de vista de alguns estabelecimentos emblemáticos, transformarem-se quase num pequenos monumentos, enfim, exagerando aqui a expressão, mas dar-lhe esta dimensão cultural que me parece muito interessante aqui nesta área junto à fronteira, que é uma área comercialmente potente, não é? Portanto, onde o comércio não é apenas vender as coisas que as fábricas fazem chegar. É muito diferente disso, não é? Uma atividade económica dinâmica, muito importante, e que faz muito parte da economia, eu até diria da cultura deste território.